Fala galera, eu sou a Maris e se você tá procurando um teclado ou como escolher o seu teclado, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Então, para começar, vamos falar sobre os tipos de teclado. O primeiro tipo de teclado é a membrana. Dentro dele tem uma camada de plástico, a membrana, e ela funciona por comando. Então, quando você clica, o teclado ele entende e o comando funciona. É um dos teclados mais silenciosos, é simples e funcional. Então, se você estuda, se você trabalha, é o melhor para se usar. A linha Dr. Office, inclusive, tem vários modelos assim. Inclusive, o que a gente usa na live, normalmente, é esse teclado aqui, que é um tecladinho de membrana, do Ctrl+V. Mas, se você quer ter realmente uma experiência diferente e uma experiência teclando, aí entra os teclados mecânicos. Os teclados mecânicos têm um sistema diferente. Eles funcionam por switch e cada um tem um botãozinho independente que funciona de forma independente, então. E essa tecnologia de switch, ela traz mais durabilidade, mais sensibilidade e mais precisão na hora de jogar ou de fazer também outras tarefas. Inclusive, o teclado mecânico, ele lembra muito aquela sensação de teclar em máquinas de escrever, as máquinas antigas, sabe? Só quem é mais antigo aí vai entender. Para quem joga, isso ajuda muito na sensibilidade na hora de jogar, e para quem digita muito, ajuda na precisão das teclas. Aliás, se você curte esse universo, dá uma olhada aqui no nosso site que você vai conseguir encontrar diversas opções de bases de teclado, de keycaps e também de switches diferentes que você pode comprar. Falando em switch, vamos explicar direito, ou melhor, vamos explicar melhor como é que funciona essa tecnologia. Então, o switch, ele é uma pecinha que fica debaixo de cada tecla e define como o teclado vai se comportar. Existem vários tipos de switch, mas vou explicar melhor nesse vídeo aqui os principais deles. Então, o primeiro deles é o Switch Blue, que é um switch que ele é um pouquinho mais barulhento. Inclusive, é um switch que muitas pessoas, quando vão comprar teclados mecânicos, começam por esse tipo de switch, por ser um pouco mais barato, por também ser muito tátil. Então, logo quando você começa a escrever, você já sente a diferença de usar um teclado de membrana, que vamos chamar aqui de um teclado normal, para um teclado mecânico. Já o Brown, ele ainda é tátil, só que sem aquele barulho mais exagerado, assim, que tem o azul. A gente pode falar que é um meio termo perfeito para produtividade e para jogar. E por penúltimo, entre todos os itens que a gente vai explicar nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o Red. Inclusive, nós temos diversas opções com o Switch Red, por ele ser mais suave, ele tem um som agradável, ótimo para jogar, ótimo para produtividade. Por último, vamos falar então sobre o Yellow. Ele é um switch muito parecido com o Red, mas a diferença é que ele é ainda mais rápido, então tem mais agilidade no tempo de resposta dele. Ideal para quem busca agilidade, principalmente na hora dos games. Aliás, se você abrir o site da Terabyte agora, você vai ver que nós temos opções de teclados mais simples até os teclados mecânicos com maior precisão. Se eu fosse vocês, eu estaria acompanhando o Telegram da Terabyte e as nossas lives, porque sempre tá rolando uma promoção bem boa por lá. E quem é que não quer comprar um teclado bom e ainda no precinho, né? E aí chegamos na tecnologia mais moderna, que são os teclados magnéticos. Em vez dele usar uma peça física como o switch, ele usa um sensor magnético. Isso significa que ele detecta a precisão do movimento na tecla com muita precisão, sem você precisar, por exemplo, apertar o botão até o fim. Dá até para configurar o ponto exato de precisão dele. Se você quiser que ele funcione só de você encostar, dá. Se você quiser usar mais força na hora de teclar, ele também vai reconhecer. Você consegue configurar essas diferenças. Fica um ponto importante. Se o seu teclado magnético tiver RGB, ele pode causar um pouco de interferência. Então, para teclados magnéticos, o melhor é realmente teclados sem luzinha nenhuma. E falando em construção, vamos falar agora sobre o material que os teclados são feitos. Muitos teclados mais simples, eles costumam vir com um plástico chamado plástico ABS, que é um plástico mais leve e mais barato. Só que com o tempo ele pode ficar um pouquinho brilhoso, ele pode ir desgastando, então
tem um pessoal aí que não curte muito. Já os modelos mais premium, eles vêm com outro tipo de plástico que a gente chama de PBT. É um plástico que ele não vai ficar brilhoso, então ele vai sempre permanecer do mesmo jeito. Ele é mais resistente e também é mais poroso. Ele não desgasta fácil e não fica com aquela aparência de teclado velho, sabe? Outro detalhe sobre construção que é importante da gente detalhar é também sobre a carcaça do teclado. Existem teclados que eles são feitos 100% em plástico, são mais leves, são funcionais para levar ali no dia a dia, colocar na mochila ou até mesmo para trabalhar. Ou então, também existem os teclados que têm a base de metal, que são teclados mais pesados, mais robustos, mas que são muito bons na hora de jogar ali, se você não gosta que movimente muito o seu teclado na mesa, por exemplo. E agora vamos falar então sobre tamanhos de teclado. Existem teclados que a gente chama de full size ou 100%, que são os teclados que você provavelmente já viu e já usou. Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Eles são teclados que eles têm a base numérica do lado. Ele é ótimo para quem trabalha com planilha, para quem sempre está usando todos os números ali. E para quem já é acostumado e não quer sair da rotina de usar o teclado 100% com todas as teclas. Por exemplo, nós temos o teclado Leap da Gamer Ninja ou o Origins da Superframe. E ele é completão, ideal para trabalho, para jogar e também para produtividade. E aí também existem os teclados um pouco mais compactos. Tem o teclado TKL, que é como se você cortasse a parte numérica do seu teclado. Ele vai continuar igual, mas vai cortar a parte dos números ali do lado. E logo em seguida vem os teclados 75%, por exemplo, a gente tem o Superframe Ribbon, que ele segue esse padrão. O teclado 75%, ele também corta a parte numérica do teclado, só que ele vai estar ali moldado de uma forma um pouco mais compacta. Então, se você for comparar o TKL com o teclado 75%, você vai ver que ele vai ser um pouquinho mais compacto e mais próximas, as teclas vão ser mais próximas. E eu imagino que se você está vendo esse vídeo aqui, você também está querendo entender mais sobre os teclados e o que eles podem oferecer. O primeiro recurso é o recurso Hot Swap, que é quando você consegue trocar o switch daquele teclado, ou seja, ele não vem moldado. Então, se você comprou um teclado Red, você pode trocar aquele switch Red por um switch Brown ou por qualquer outro switch que você quiser. E o melhor, se uma tecla sua parar de funcionar ou quebrar, você consegue trocar ela inteira, diferente de um teclado membrana, por exemplo, que você precisa trocar o teclado inteiro se uma tecla não funcionar. O segundo recurso, então, o cabo removível, ele é muito bom para caso você queira usar o seu teclado com fio ou você queira usar o seu teclado sem fio. Além disso, se o seu cabo ele parar de funcionar, você pode trocar por um outro. Você não precisa trocar o teclado inteiro. Agora, o outro recurso é o RGB. Tem gente que também vai falar, mas é só estética, não? E nem sempre pode ser só estética. Se você usa o seu teclado num ambiente mais escuro, as luzes, o RGB, vão te auxiliar a encontrar as teclas certas e o que você quer escrever. E não é só isso, tá? Se você usa alguns comandos específicos repetidamente no seu teclado, no seu dia a dia, no seu trabalho, você consegue comandar, alguns teclados têm esse recurso, que você consegue programar o RGB. Então eu só quero que 3 teclas brilhem em azul, eu quero que o Ctrl V brilhe em verde, você consegue programar. Mais um recurso interessante que o seu teclado pode ter é o knob de volume. O knob de volume é um botão giratório que você consegue configurar direto do seu teclado o volume do seu computador. Por último, mas não menos importante, se você não quiser ver fio passando pela sua mesa, os teclados sem fio são a melhor opção. O melhor mesmo, na minha opinião, é o Tree Mode. O recurso é que você pode escolher o modo que quiser, seja com fio, sem fio ou com dongle. Agora você já sabe o teclado que combine com o seu setup, com o seu orçamento e com os recursos que você mais gostar. Aqui na Terabyte a gente tem os melhores modelos para oferecer, desde as linhas mais de escritório como a Dr. Office, como os teclados mais high-end. E o melhor, com preço competitivo e ainda com a qualidade garantida. E a verdade é, não existe o teclado perfeito, mas existe o teclado perfeito para você. Ou seja, você que vai decidir com os seus usos, com os seus testes, você vai perceber qual é o teclado que mais vai te agradar. Se você curtiu algum dos modelos que eu mostrei aqui, fica ligado nas nossas lives, que acontecem todas as terças e sextas às 2 horas aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, então, deixa um comentário aqui pra gente ou manda lá no chat da nossa live. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!